Muito bem, pessoal. Vamos iniciar então o capítulo 4, Cálculo Algébrico. Nos anos anteriores, vocês acabaram conhecendo dentro da matemática, em equações, expressões, as famosas letras. Na grande maioria das vezes, a letra X e Y. Isso também pode estar sendo representado por outro tipo de letra. Você tem 26 letras dentro do nosso alfabeto, então pode ser qualquer uma delas. Não necessariamente a letra X ou a letra Y. Elas sempre vão representar valores desconhecidos. Todas essas partes de equação, expressão, a gente chama de álgebra dentro da matemática. E aí vem a primeira parte, que é incógnita e variável. Então, começa um exemplo aqui. Ao prescrever determinados remédios, é comum que os pediatras recorram à matemática, principalmente à álgebra. Para calcular a dose que devem administrar em uma criança, a partir da dose indicada a adultos, os pediatras aplicam a chamada fórmula de Young. A fórmula de Young, ela é a dose infantil, que é igual à idade da criança cotada em ano, vezes a dose para adulto. Isso tudo tem que ser dividido pela idade da criança, também em ano, mais 12 anos. Por exemplo, para uma criança de 8 anos de idade, um médico calcula a dose infantil, que ele vai chamar de X, de um medicamento, cuja dose para adultos é 250 mg. Resolvendo a equação, ele chama a dose infantil de X. Então vamos colocar aqui. Você tem a idade da criança, que é 8 anos. Coloco dentro da fórmula, vezes a dose para adulto. A dose para adulto é 250 mg, então coloco 250. Isso tem que ser dividido pela idade da criança, que nesse caso é 8, mais 12. Resolvo isso daqui. Então eu tenho x é igual 8 vezes 250, 2.000, dividido 8 mais 12, 20. Corto um zero, eu faço 200 dividido por 2. Meu x é igual a 100. Nesse caso, esse 100 significa a dose infantil, que eu chamei de x. A dose infantil será de 100 miligramas. Agora eu tenho um outro exemplo. Acompanhe agora outra situação. Márcio e seus filhos foram a um pesqueiro, onde são cobrados R$4 de entrada e R$6 por quilograma de peixe pescado. Dessa forma, se Márcio pescar 1 quilo, deverá pagar em real. A partir da hora que eu entro nesse pesqueiro, automaticamente eu já estou pagando R$4. Então, R$4 mais R$6 por quilograma pescado. Então, mais 6 vezes, se ele pescar 1 quilo, tem que multiplicar por 1. Então, eu vou ter 4 mais 6 vezes 1, 6, que é igual a 10. Nesse caso, R$10. A mesma coisa nesse daqui. 4 mais 6 vezes 1,5 kg. Então, eu tenho 4 mais 6 vezes 1,5 é igual a 9. 4 mais 9, R$13. Agora, 2 quilos. Então, eu tenho R$4 mais 6 vezes o 2, que vai ser igual a 4, mais 6 vezes 2, 12. 4 mais 12, R$16. E assim por diante. O problema aqui, ele não fala quanto que o Márcio vai pescar. Só que a gente já tem uma base para criar uma fórmula aqui. Essa fórmula ela pode ser descrita da seguinte maneira. R$4 mais R$6 vezes N. Essa letra N é o número de quilos que o Márcio vai pescar. Então, se ele sair lá no meio da pesca dele com 10 quilos de peixe, eu vou fazer essa conta substituindo no lugar do N o valor de 10. E assim eu vou obter o valor a ser pago. Então agora, vamos para a parte 2, que são as expressões algébricas. Nesse capítulo, vamos ampliar nosso estudo a respeito de expressões algébricas. Expressão algébrica é aquela que tem apenas letras, ou números e letras. Veja os exemplos a seguir. Então eu tenho um retângulo onde o lado maior vai ser chamado de A e o lado menor vai ser chamado de B. Vamos responder a A. A expressão algébrica que representa a área do retângulo ao lado é... Então, eu tenho um retângulo. Eu sei que a fórmula para a área do retângulo... é base vezes altura. Base é o lado maior, altura é o lado menor. Então, é só eu fazer A vezes B. No caso, eu simplesmente chamo de AB. AB. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é... O perímetro, ele é a soma de todos os lados. Então, se esse lado maior é A
e o lado menor é B, do outro lado eu tenho A e desse outro lado menor eu tenho o lado B. Então aqui a expressão que vai representar vai ser o quê? A mais B mais B. Posso representar de uma maneira mais simplificada, que seria o quê? A mais A é igual a 2A, mais B é igual a 2B. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro é 2A mais 2B. Tenho mais alguns exemplos também. O uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem algébrica. Veja alguns exemplos. Então eu tenho a A aqui. O oposto do dobro de um número x somado a um número y. Então, se eu estou falando que é o dobro de um número x, obviamente é 2x. Só que lá no começo eu falo o oposto desse dobro. O oposto simplesmente eu vou colocar como um menos. Porque quando eu falo dobro de x, eu penso que é algo positivo. Se eu estou falando o oposto, logo o sinal tem que ser menos. Então, o oposto do dobro do número x somado a um número y. Somado significa o sinalzinho de mais. E o y, o próprio y. B. A diferença entre a terça parte de um número x e o oposto de 5. Então, eu tenho que achar primeiramente o que é a terça parte de um número x. Terça parte é dividido por 3 ou 1/3. Nesse caso, ele fala que é de um número x. Então, eu coloco x sobre 3. É a terça parte de x. Quando ele fala a palavra diferença, significa menos. E aí, novamente, vem a palavra o oposto de 5. O oposto de 5 vai ser o quê? Menos 5. Achei já a minha nova expressão. C. O inverso do dobro de um número x não nulo. O inverso, toda vez que eu tenho essa palavra inverso, eu vou cair numa fração. Então, vai ser 1 sobre o dobro de um número x não nulo, ou seja, 2 vezes o x. Por que que o x não pode ser nulo? Porque jamais o meu denominador pode ser um valor igual a zero. Se o meu x fosse zero, quando eu fizesse 2 vezes o zero, eu teria um denominador zero. Então, por isso que eu falo que o x não pode ser nulo. O D. O dobro do inverso de um número x não nulo. Então, eu tenho o dobro do inverso de um número x. Então, ó, dobro é 2 vezes. O inverso de um número x é 1 sobre x. Tá aqui. Ou, simplesmente, eu posso escrever dessa forma. 2 sobre x. Porque eu já faço 2 vezes o x aqui. E vou direto. Tanto um quanto o outro é correto o jeito de ser feito. Aí, o quadrado da soma de dois números x e y. Quando eu tenho soma de dois números x e y, automaticamente eu já sei que vai ser x mais y. Agora, quando eu digo o quadrado da soma de dois números, essa palavra quadrado quer dizer que eu vou estar elevando a 2 essa somatória entre x e y. Então, eu tenho x mais y ao quadrado. A f, a soma do quadrado de dois números x e y. Então, agora, olha a diferença. Antes, na e, eu tinha o quadrado da soma de dois números. Então, eu tinha que fazer x mais y, e esses dois, uma expressão inteira, estaria elevado ao quadrado. Já na f, é a soma do quadrado de dois números, ou seja, é o quadrado de x mais o quadrado de y. Então aqui eu tenho alguns exemplos de como estar montando, a partir de algumas sentenças, uma equação. Feito isso, eu vou passar para vocês uma listinha de exercícios. Então essa aqui é a lista de exercícios propostos. Ela tem 4 exercícios, espero que vocês consigam resolver. Observe os exemplos que eu passei anteriormente. E por enquanto, é só. Até a próxima e tchau!